Olá a todos que nos assistem, eu sou Felipe Salgado, repórter da coluna Grande Angular, aqui do Metrópolis, e hoje eu estou aqui com o senador Nelsinho Trade, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado e presidente da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência. Senador, boa tarde, seja muito bem-vindo. Felipe, é um prazer estar aqui junto de você, falando com o seu público. Um abraço a todos vocês que estão nos acompanhando e estou pronto para poder responder e compartilhar com vocês algumas coisas de atividades lá do Senado. Senador, eu quero começar falando sobre política externa. No ano passado, o senhor liderou uma missão suprapartidária do Senado para tentar reverter o tarifaço imposto pelo governo Trump ao Brasil. Agora, o governo norte-americano anuncia uma nova rodada de sanções comerciais contra o Brasil. Eu gostaria de saber se o senhor vai reativar esse canal da diplomacia do Congresso junto aos setores produtivos brasileiros e aos parlamentares norte-americanos. Obrigado pela pergunta. Realmente é algo que não saiu do nosso radar. Nós estamos acompanhando os desdobramentos dessa nova imposição, que é através de uma outra vertente, que é a seção 301, uma vez que lá atrás, quando a gente foi nessa missão que você acaba de se referir, a gente ouviu dos parlamentares americanos que a gente fez as interlocuções que a medida legislativa que estava sendo encaminhada não tinha o rito correto, que isso poderia ser derrubado pela justiça. Não deu outra. A justiça americana derrubou. Mas falaram também que tinham a outra linha, que era a seção 301, que essa estava certa e que talvez, se não desse a que ele fez anteriormente, ele iria aplicar a da seção 301, conforme a gente viu que está acontecendo. Ainda existe o canal diplomático e, se precisar usar, nós vamos usar. Agora, o governo Trump parece ter subvertido o código de conduta da diplomacia. É possível estabelecer diálogo porque a gente vê o presidente Lula, o Itamaraty, indo de encontro ao secretário de Estado norte-americano Marco Rubio. O Lula já visitou o presidente Donald Trump e quando a gente acha que vai resolver a questão tarifária, vem uma nova rodada. A diplomacia é um exercício, Felipe, constante e dinâmico. É igual quando você está fazendo interlocução com alguma outra parte. Você tem que sempre procurar cativar e cultivar. Tem aquela famosa frase do Pequeno Príncipe: você é responsável por aquilo que cativas. Então, não dá para deixar isso esfriar. Às duras penas, a gente conseguiu fazer com que os dois líderes pudessem se sentar, dialogar, trocar opiniões, e isso tem que ser exercitado. Parece que agora, numa ida que o presidente Lula anunciou que vai no G20, ele vai procurar o presidente Trump, e é isso aí, são duas nações, posições ideológicas diferentes, mas 201 anos de relações diplomáticas. Não dá para deixar isso para trás. O governo Trump classificou o primeiro comando da capital, o PCC, e o Comando Vermelho como organizações terroristas. O senhor acha que o governo brasileiro deveria aplicar esse mesmo tipo de classificação internamente? Olha, pergunta sensível. Ninguém aqui quer passar a mão em cima da cabeça de malfeito ou de bandido. Ponto. Imagino que se essa cooperação na área da segurança pública for para poder fazer uma frente de atuação contra essas organizações criminosas, na minha avaliação de senador da República, ela é bem-vinda, mas que se restrinja só a isso aí, no sentido de compartilhamento de serviço de inteligência, inteligência artificial na segurança pública, nos ajudar no controle das linhas fronteiriças que o Brasil tem, milhares e milhares de quilômetros. Só o meu estado tem 1.500 quilômetros de fronteira seca. É só uma rua que separa um país do outro. Tem gente que põe um pé no Paraguai e outro no Brasil. Um pé na Bolívia, outro no Brasil. E bate a foto e fala, ó, tô com o pé nos dois países. Então é humanamente impossível você controlar isso sem ter tecnologia, sem ter aparato moderno.
E nessa questão de cooperação de segurança pública, eu vejo com bons olhos. Agora, usar esse caminho para poder atalhar entrada para dentro do Brasil sem a rotina disciplinar de se observar quem está entrando aqui e por quê, no sentido de nós termos aqui a segunda maior reserva de terras raras do mundo, e a gente sabe, qualquer um na beira da esquina sabe que o americano quer isso. Então a gente tem que ter muito cuidado para isso não servir de subterfúgio, de atalho, para que outras situações possam vir a ser exploradas, que não a só da segurança pública. O senhor preside a Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência. Na opinião do senhor, hoje, a legislação brasileira no que tange à inteligência, ela é suficiente para fazer frente ao crime organizado ou é preciso reformar o marco regulatório da inteligência brasileira? Não é suficiente. Ela data de décadas para trás, já está desatualizada. Se você parar um pouco e puxar pela memória o que era há 40, 30 anos atrás, é completamente diferente do que é hoje. As coisas avançaram e o lado ruim, a bandidagem, sempre avança na frente do poder que o Estado tem como dever de oferecer segurança para todos. Precisa de uma atualização, precisa de reformas no sentido de possibilitar cooperações internacionais, fazer com que ela possa estar funcionando nas questões dos crimes financeiros, dos crimes cibernéticos, uma pauta muito bem já conduzida dentro dessa comissão mesmo, da ocasião em que eu já fui presidente em 2019 e 2020, junto com o senador Espiridião Amin. Então, a gente já detectou lá atrás, há quase 5 anos atrás, que isso estava precisando de uma reforma, de uma atualização, que com certeza nesse semestre vai ser debatido no Senado da República. O senhor tocou no assunto das terras raras. O senhor também preside a Frente Parlamentar dos Minerais Críticos. Na sua visão, qual deve ser a política pública para a gestão das terras raras no Brasil? Bom, primeiro, para as pessoas entenderem, esses minerais raros, onde tem as terras raras, equivale ao que foi o petróleo lá atrás. Vocês lembram quando descobria petróleo em algum lugar, o país ficava rico. A China é a maior reserva de terras raras do mundo. Quem que é o segundo lugar? O Brasil. Por isso que há o interesse de grandes potências no nosso país no que tange aos minerais críticos, às terras raras. Para quem lembra da aula de química, que tem aquela tabela periódica, o Brasil tem todos os elementos da tabela periódica no seu território, nas suas terras raras. Só que não adianta só você ter a riqueza e não saber explorar. Observando a questão ambiental, observando o desenvolvimento com sustentabilidade. Apesar de no Brasil nós termos técnicos suficientemente preparados para poder encaminhar as explorações, outros países estão mais avançados que nós. Então há que se ter cooperação nesse sentido, mas que a riqueza brasileira possa se voltar para o Brasil. Não adianta só você ter aqui, os gringos virem de lá para cá e levar a nossa riqueza para fora. Aí é inegociável, nós não vamos permitir. Então nós temos trabalhado nesse sentido para poder defender que esses minerais críticos e as terras raras possam se voltar para a sociedade brasileira e render dividendos para ser aplicado na segurança pública, na saúde, na educação, que a gente sabe, qualquer recurso que for para lá ainda assim é pouco. O senhor defende uma política que vá além da exploração extrativista das terras raras e que possa, de certa forma, construir capacidade industrial de refino desses elementos? Ou o senhor acha que o Brasil hoje, no momento geopolítico, ele tem que ser um fornecedor da matéria-prima e esse beneficiamento tem que acontecer lá fora? Não, eu acredito que a gente tem que procurar desenvolver por aqui. Porque a partir do momento que
esse caminho de levar tudo lá para fora, vai acabar ficando por lá grande parte. Nós temos capacidade, temos competência de poder, com cooperações, com compartilhamento, aprender muito mais do que nós já sabemos. E com isso fazer com que essa riqueza se volte ao Brasil. O senhor também exerce uma liderança muito forte nesse acordo entre a União Europeia e Mercosul. O acordo entrou numa fase, né, de aplicação provisória e a gente tem no momento já a oficialização por parte da União Europeia de barreiras às importações de produtos brasileiros de origem animal. Eu pergunto ao senhor, essas restrições impostas pela União Europeia têm fundamentos técnicos fitossanitários ou são apenas barreiras protecionistas comerciais? Mais uma vez, quero te agradecer pela pergunta e te parabenizar pela perspicácia dela. Eu fui para lá defender o Brasil e o Mercosul, Paraguai, Argentina e Uruguai, para ver se, de uma vez por todas, aplicava a assinatura e a instalação desse acordo. Eu fui lá, debati no Parlamento Europeu, em Bruxelas, aí mandaram a gente para Estrasburgo, uma cidadezinha que faz divisa com a Alemanha, na cidadezinha francesa, que faz divisa com a Alemanha. Lá também a gente debateu, principalmente com os ambientalistas. E quando eu saí de Paris, onde o avião parou, para ir para essa Estrasburgo, a gente foi de trem. E deu para ver como que era o interior da França. Cara, é agricultura para toda parte. E pequenos agricultores. Aí eu percebi, falei, ó, é por isso que esses caras tão resistentes. E se eu tivesse no lugar deles, eu também seria. Defendendo o país deles. Então, a gente vai se acostumar. Daqui para frente, volta e meia, vai ter um percalço, como está tendo essa da carne, no sentido de tentar descobrir pelo em ovo para poder travar a implantação desse acordo. A gente criou um grupo de trabalho, Felipe, no âmbito do Senado, e você que conhece bem como que funciona lá os trâmites dentro daquela casa, sabe que o nosso corpo técnico é muito preparado, é gente muito qualificada, todos concursados, e eles formaram um time para a gente poder decifrar as aplicações do acordo, no sentido de, em identificando algum setor que está sofrendo algum prejuízo, que a gente possa mitigar esse prejuízo junto ao Ministério afim, no caso Agricultura, Indústria e Comércio, no sentido de fazê-lo ter competitividade com os produtos que vêm de lá para cá, mais baratos. Vou dar um exemplo, espumante francesa. Nós temos as nossas fabricadas aqui. Vai estar na prateleira as duas opções de compra, com o mesmo preço. Naturalmente, você, em função do preço ser mais em conta, vai querer experimentar a importada. Normalmente é assim que a gente pensa. Porém, esse setor que se prejudicar, e ele vai estar notório, setor lácteo, leite, chocolate, derivados, a gente vai ter esse grupo de trabalho para fazer essa interlocução no sentido de diminuir a carga tributária desse setor para ele ficar mais barato e mais competitivo. Então, nós vamos atuar nesse sentido. O senhor também é o relator, né, do acordo Mercosul-EFTA, né? Sim. A Associação Europeia de Livre Comércio, que reúne 4 países que não fazem parte da União Europeia: Noruega, Suíça, Islândia e Liechtenstein. Quais são as oportunidades comerciais que pode se abrir para o comércio exterior brasileiro e para o Mercosul? Grãos, carne, celulose, 3 desses muito importantes para o meu estado, Mato Grosso do Sul. Produtos farmacêuticos, foi um entrave a questão da patente desses medicamentos, que a gente entende que tem que ser respeitada a propriedade intelectual. Conseguiu chegar num acordo, vou relatar essa matéria essa semana no Senado, com certeza deve ir para a Câmara dos Deputados, para o Senado no seu plenário, para depois entrar em vigor mais um acordo de livre comércio. Por que é importante esses acordos?
Porque a partir do momento que grandes potências fecham portas ou criem dificuldades para os produtos brasileiros, nós temos uma porta fechada, mas várias janelas abertas para poder dar como opção para o produtor brasileiro. Então a gente vê com bons olhos. O senhor também é defensor da rota bioceânica, né? Aquele corredor rodoviário que vai ligar ali o cinturão do agronegócio brasileiro no Centro-Oeste aos mercados regionais do Pacífico. Eu gostaria de saber em que estágio está esse empreendimento e a importância dele para o seu estado, o Mato Grosso do Sul. Muito importante. É um traçado rodoviário que, se você percorrer ele desde lá de Santos, banhado pelo Oceano Atlântico, até lá no Chile, passando pelo Paraguai, pela Argentina, chegando no Chile, você liga os dois oceanos. Daí o nome, bi de dois, oceânica. Mato Grosso do Sul é cortado de leste a oeste por esse traçado. Vai chegar lá na última cidade do nosso estado, que chama Porto Murtinho, vai ter o Rio Paraguai na frente, que ele é muito largo. E o entrave era uma ponte que precisava fazer. Aí conseguimos o recurso da Itaipu Binacional. Essa ponte já está chegando uma com a outra, porque fizeram do Paraguai indo para o Brasil e fizeram do Brasil indo para o Paraguai. É o chamado Beijo da Ponte. Deve ocorrer agora no dia 12 de junho, até Dia dos Namorados, é um dia muito propício para essas pontes se beijarem. E a partir daí já vai estar pronto o traçado rodoviário para a gente colocar mercadorias, não só do Mato Grosso do Sul, do Centro-Oeste, mas do Brasil, para poder ir para o continente asiático com um custo menor. Por que o custo vai diminuir? Porque ela é mais perto em 8.000 quilômetros marítimos e 14 dias de viagem a menos, dando para reduzir em 40% o frete. O agronegócio é a locomotiva da economia brasileira. E é um setor muito importante para o seu estado e a região do Centro-Oeste. O que eu pergunto para o senhor é o seguinte: a gente tem essa rota bioceânica, né, interligando. O Brasil está de costas para o Oceano Atlântico e busca, né, reduzir o custo, né, o transporte para o Ásia-Pacífico. E a gente tem, hoje no agronegócio, né, ele está espremido entre duas crises, né? Com a guerra da Ucrânia, a gente teve a crise dos fertilizantes e agora a guerra no Oriente Médio, a gente tem a crise do diesel. Dois insumos fundamentais para o agronegócio que hoje, né, no mercado internacional estão em alta e prejudicam, né, o produtor brasileiro. A China, até 2030, pretende reduzir em até 25% a importação de soja, né, o grande produto aí da cesta agrícola brasileira. E a gente está buscando, né, justamente nesse corredor rodoviário, encurtar o frete para a Ásia. Como é que o senhor vê o futuro da exportação do setor, né, agrícola brasileiro e esses desafios que ele vem enfrentando aí nesse ambiente geopolítico turbulento, por assim dizer? É o que eu acabei de dizer. As dependências desses grandes players de negócio do mundo, Estados Unidos e China, elas têm que ser assimiladas por nós e criar alternativas de novas opções. Então, esse acordo do Mercosul com o EFTA, desses países que você citou, com Singapura, é outro que está pronto, o Canadá é outro que vai ficar pronto. A gente tem que buscar o tal multilateralismo para poder se despregar dessa dependência das grandes potências. Serve de exemplo para nós. Se eles estão lá buscando ficar menos dependentes da ida de soja para o país deles, nós que temos que dar as nossas viradas dentro dos nossos setores para poder também produzir fertilizante e ficar menos dependente, reorganizar a questão do petróleo, enfim, fazer o que os outros estão fazendo para a gente não ficar tão dependente deles. Falando em fertilizantes, a Petrobras tem no papel já há muito tempo a fábrica, né, de fertilizantes, uma Fafem, em Três Lagoas, né, no Mato Grosso do Sul. O senhor está conversando com a Petrobras sobre essa fábrica? Tem estimativa de quando ela vai sair no papel para reduzir essa dependência do setor agrícola brasileiro, que hoje o fertilizante responde às importações. 85% do fertilizante brasileiro é importado, né? É verdade.
Todas as vezes que tem uma situação como essa, vem a notícia que finalmente vão se concluir as últimas tratativas, teve problema judicial, terminar a obra da fábrica de fertilizantes de Três Lagoas. Já monta quase 30 anos que está essa confusão. É mais do que tempo de pegar e focar nesse problema, tentar resolvê-lo e fazer com que essa fábrica possa produzir para o Brasil. O senhor tem uma interlocução muito forte com Itamaraty. Sobre a rota bioceânica, a gente tem o Ministério do Planejamento com a ministra, hoje pré-candidata ao Senado, ex-ministra Simone Tebet, do seu estado, Mato Grosso do Sul. Como é que é o diálogo do senhor com a Simone Tebet? Qual foi a atuação dela junto ao senhor para viabilizar essa rota bioceânica e também a questão da fábrica de fertilizantes? Como é que vocês vêm atuando aí nessa questão? Me dou muito bem com a ministra Simone Tebet. Somos amigos desde adolescentes, pequenos. Ela se elegeu quando eu fui candidato a senadora, ela era da minha chapa como senadora. Eu tenho a certeza que tudo que ela puder fazer no sentido de agregar valor para que isso vá para frente vai ser feito. É uma pessoa muito capacitada, muito competente, é um orgulho para nós brasileiros. E digo a você que tudo que a gente puder somar esforços no sentido de entregar resultado e sair dessa confusão de briga ideológica, a gente vai fazer. A Simone também pensa assim. O PSD, o partido do senhor, lançou a pré-candidatura de Ronaldo Caiado à presidência da República. O senhor apoiará a candidatura de Caiado e ele apoiará também a sua tentativa de renovação do mandato no Senado? O Caiado é do PSD, tem um player muito importante numa questão que vai ser muito debatida, segurança pública. No estado do Goiás, a questão da criminalidade caiu muito forte. Se você quiser saber como que isso é na prática, procure fazer um seguro de carro e veja o preço do seguro lá em Goiás. É o menor preço do Brasil, porque sabe que lá caiu muito a questão do roubo de automóveis, essas coisas todas. Ou seja, é um candidato preparado, já foi deputado, senador, governador, não tem nada que desabone a sua vida pessoal. Para mim, como membro do PSD, zero de problema de apoiar a sua candidatura e ajudar a superar essa marca da polarização que existe no Brasil. O senhor acredita que o Caiado reúne as condições para se viabilizar eleitoralmente num eventual segundo turno? Eu penso que sim, porque ele já se colocou no campo centro-direita, assim como o Zema, assim como o Flávio Bolsonaro, assim como o Alan Santos, né? Renan dos Santos. E como Alan Santos é o blogueiro. É o blogueiro. Com Renan dos Santos, que é uma revelação, que está indo colocando muito bem as suas posições, um menino inteligente. E do campo da esquerda, o Lula, sozinho, navegando, colocando as políticas públicas deles, muitas delas positivas, muita emoção haverá de vir pela frente. Eu quero voltar um pouquinho no tempo. Corre uma história que em 2021, durante o governo de Jair Bolsonaro, o senhor foi sondado para ocupar um ministério e que o seu irmão Fábio Tradi teria dito que era um governo que representava o campo ideológico da extrema-direita e que no passado esse espectro político teria, no regime militar, torturado o pai de vocês e que esse argumento teria feito o senhor repensar qualquer possibilidade de ocupar um ministério e o senhor acabou dando um passo atrás. É verdade essa história? Olha, é especulação. Primeiro, só de ter o nome lembrado, numa atuação inicial que eu tive aqui em Brasília, já foi algo, vamos dizer, para me colocar no meu currículo. Mas nada oficial nesse sentido. Essa questão do meu pai. Meu pai era líder estudantil no Rio de Janeiro, no final da década de 50. Ele atuou no movimento estudantil e, como todo estudante tenha um viés mais voltado para o lado da esquerda,
liderou movimentos estudantis de reduzir passagem do preço do bonde, a famosa greve do bonde do Juscelino. Ele contava isso para nós, que fez a interlocução com o presidente Juscelino, e o presidente Juscelino saiu da cadeira de presidente e falou para o meu pai: senta aí, se fosse você presidente, o que você faria? Acabou a greve naquele momento. Então, e aí veio a questão da Revolução. Meu pai realmente foi incluído nesse quesito, depois ficou 10 anos sem poder exercer nenhuma atividade política, mas acabou voltando para a seara política nas mãos de Pedro Pedrocian, lá do meu estado, que era um amigo dele de infância, que o encaminhou para um campo mais de centro, mais conservador, que foi quando ele militou a sua trajetória toda. Então, foram coisas do passado que serviram de experiência e de aprendizado, mas que fez o meu pai amadurecer e produzir muito mais politicamente num campo racional do centro. O senhor se considera um político de direita, centro-direita, de centro, centro-esquerda? Como é que o senhor se vê no campo ideológico brasileiro hoje? Olha, eu me vejo como um político de entrega, de resultado. Talvez pela minha especialidade e pela minha profissão. Eu sou médico, cirurgião. Eu não posso ficar, vamos dizer, pedindo muito exame que o paciente vai morrer. Tem que abrir e resolver a situação. Eu sou assim, pragmático, resolutivo. O meu caminho dentro da política sempre foi um caminho conciliatório, um caminho de pragmatismo, de moderação. Tenho portas abertas na direita, na esquerda, converso com os dois lados e em assim eu posso me definir como uma pessoa que ocupa o centro e que tem aí uma penetração e um viés em que pode juntar as duas paralelas, que nem sempre é fácil. As paralelas se encontram no infinito, né? É verdade. O senhor é médico e primo também do Nelson Mandetta, ex-ministro da Saúde, durante o governo Bolsonaro, né? Ele foi o primeiro ministro da pasta durante a pandemia. O senhor conversa com o Mandetta, ele fala para o senhor sobre aquela experiência em meio à pandemia. Como é que é essa relação? O que ele fala sobre a pandemia e o que o senhor, como médico, achou daquele momento que o Brasil viveu? Até falei para ele: primo, escreve um livro sobre isso aí. Mandetta escreveu, né? O outro, contando mais bastidor, que é o que aguça, né? Os fuxicos, isso que são interessantes. E ele foi meu secretário de saúde quando eu fui prefeito, Me dou muito bem com ele, é uma pessoa muito inteligente, tem nos ajudado na montagem da equação política lá no nosso estado, pela experiência que ele tem. Passou realmente maus bocados nessa situação, muitas vezes incompreendido, mas sempre buscando o melhor para o seu país e para o governo que ele procurou servir. Chegou um momento de conflito, não deu mais certo, mas deixou a sua marca, o que muito honrou o nosso estado, a nossa capital e a nós que somos seus amigos. Ainda no que tange à medicina, o senhor é autor de uma proposta para destinar verbas da saúde, né, para o Corpo de Bombeiros para atendimento pré-hospitalar. O senhor poderia explicar melhor essa proposta, em que, no momento, como é que está o trâmite dela? Vamos lá, um exercício que eu vou fazer agora, o repórter sou eu, o Felipe é o entrevistador. Acontece um acidente, o que vem na tua cabeça na mesma hora ali? Vou chamar ou o SAMU ou o Corpo de Bombeiros, não é isso que está na cabeça da gente? Uhum. Qual que é a proposta que a gente está defendendo? As emendas da saúde, elas são todas voltadas para a saúde. Lógico, não dá para você pegar uma emenda da saúde e fazer um show de rodeio. Não dá. Dentro da seara do Corpo de Bombeiros, você tem os resgates das urgências e das emergências. Esse resgate, ele precisa ser aprimorado. Ele precisa ser estruturado. E aí teve a ideia de se colocar um pouco das emendas da saúde para quem quiser colocar, isso é facultado ao parlamentar,
para ser destinado para essa finalidade, aprimorar o resgate do Corpo de Bombeiros, que é uma das instituições de maior credibilidade dentre as que existem no Brasil. Não vejo nenhuma sensibilidade nisso, não está tirando dinheiro da saúde e pondo noutra área, não é. É da saúde para a saúde. A gente sabe o serviço que o Corpo de Bombeiros faz, muitas vezes chega na frente até do próprio SAMU. Os dois se completam, não estou desmerecendo um em detrimento do outro. Então, é para fortalecer um serviço de urgência e emergência tão importante no Brasil. Voltando às eleições, como senador do Mato Grosso do Sul, que busca renovar o seu mandato na Casa Alta, qual é o principal argumento que o senhor vai usar para tentar convencer o eleitorado do seu estado, Mato Grosso do Sul, que merece mais um mandato? Bom, eu estou no momento de prestação de contas. Eu penso que todas as oportunidades que qualquer cidadão tem de analisar o seu representante e ver se ele foi bem ou não, passa na cabeça desse eleitor de dar a ele a confiança se ele for bem. Se ele não for bem, o próprio sistema democrático faz você querer substituir. Isso é saudável, é da democracia. É lógico que é difícil eu me avaliar, mas eu fiz muita entrega para o Mato Grosso do Sul. Atendi os municípios com um mandato municipalista. Abri as portas do gabinete para que o meu estado pudesse ser auxiliado, para que o meu estado pudesse ter o braço forte das emendas e dos recursos federais que acabaram indo para lá. Dessa forma, eu compreendo que acertei muito mais do que errei. Atingi um patamar que transcendeu o Mato Grosso do Sul, fui presidente de uma comissão que é uma das mais importantes aqui do Senado, por 2 ocasiões, durante 4 anos, ou seja, honrei o meu estado. Para encerrar, o senhor já manifestou aqui a sua preferência pelo seu correligionário, o pré-candidato Ronaldo Caiado à presidência da República. Mas no eventual segundo turno polarizado entre Lula e Flávio Bolsonaro, em que lado o senhor estará? Bom, a gente precisa ver como que vai caminhar todo o processo do primeiro turno, para poder ver quais as melhores ideias, quais as melhores propostas. Eu venho de uma geração, Felipe, em que, em vez de ficar apontando o dedo para o outro, xingando de lá, xingando de cá, eu sinto falta de ouvir proposta. Eu quero saber o que o candidato A, B ou C vai fazer para a segurança pública. Inteligência artificial, telemedicina, saúde, educação. A gente precisa ter, como sociedade brasileira, opções de ver e de ouvir propostas inovadoras, novas, para que a gente possa reduzir carga tributária, aumentar expectativa de trabalho, de geração de oportunidades, em vez de ficar xingando o da esquerda e a esquerda xingando o da direita. Vamos sair dessa briga que não leva a nada a lugar nenhum, vamos procurar olhar para o trabalhador e, por falar nisso, eu sou a favor do trabalhador, da PEC, do fim da escala 6x1. 6x1. Sou médico do trabalho, o único do Senado. A gente vive um momento de turbulência agressiva de competição. Lá no meu estado, tem problema para você se deslocar de transporte público? Tem. Mas imagina São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, essas cidades grandes. Tem lugar que o trabalhador sai e leva 2 horas para chegar no seu serviço. Tem que sair 4, 5 horas da manhã. E para voltar a mesma coisa. Há que se ter um dia para esse trabalhador ser mais zelado, mais cuidado. Porém, você cobre um santo. E o outro não pode ficar descoberto. O empregador precisa ter mitigada os seus prejuízos. Como? Reduzir carga tributária em algum setor do governo federal, vez que a proposta é dele, para que ele possa ser compensado em função da ausência desse trabalhador no dia de serviço que ele vai ter que conceder a mais. Aí fecha esse círculo virtuoso. Senador, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Felipe, nem vi o tempo passar. Quero te parabenizar, você deixa a gente muito à vontade. Estou muito feliz de ter falado com todos vocês. Valeu, pessoal. Eu agradeço ao senhor e agradeço a todos que nos assistem. Muito obrigado.